regra, porque ele consegue conversar com os vários atores envolvidos. Então, se eu não conhecesse da metodologia, eu acho que eu não conseguiria ter te ajudado. Perfeito, sim. Por outro lado, tinha questões operacionais, né? E tinha questões, porque a gente também não pode esquecer dos outros atores que estão envolvidos no projeto. Então, se um projeto ele tem stakeholders, e todo projeto tem, é como envolvê-los também nesse processo, né? Então, assim, as escolas parceiras, precisa ter um contato, precisou ter um contato, tanto de convidá-los para participar desse processo, mas um acompanhamento sistemático, que aí é mais papel do gestor. Então, o trabalho é extremamente coletivo, mas é importante ficar claro isso, assim, tem questões que são sim de um e de outro, mas acho que o mais importante é essa troca, essa interação. E não esquecer dos demais atores. Acho que a gente pode até passar para o slide, sim. Que aqui a gente conta um pouquinho do que seria, então, o papel de cada um, né, na nossa aprendizagem, né, Alan? O que a gente identificou, né? Então, o gestor, ele tem um acompanhamento rotineiro e próximo da avaliação, é mesmo, tem que ser cotidiano, interagindo com o avaliador e facilitando o processo de avaliação. Então, ele faz a ponte, né, no nosso caso, voltando, como foram escolas, e 7 escolas, quem entrava em contato com as escolas, por exemplo, era eu, né? Então, mas a gente alinhava antes o que seria passado, né? A própria equipe do projeto, que a gente não pode desconsiderar, né? O gestor é a peça-chave, mas tem pessoas envolvidas nisso, que participam do processo de avaliação e fornecem informações. Então, a gente tinha dúvida, esse menino aqui não estava na nossa lista de tratado, mas ele falou na pesquisa que ele era tratado. Tem que chamar a equipe do projeto lá, você lembra dele? É isso mesmo? Né? Então, querendo ou não, a instituição tem que participar. E aí o gestor da organização, né, que participa do processo de avaliação e apoia estrategicamente, porque um outro comentário que a gente tem é o quanto de tempo que esse processo demanda. Então, se a instituição não valida essa participação, não entende a importância disso, fica inviável também. E os stakeholders do projeto, que são atores importantes, e aí vai variar de projeto para projeto, mas a importância de envolvê-los é imprescindível para que o processo aconteça. Foi uma aprendizagem que a gente teve e nós aproveitamos já mecanismos que o projeto já tinha de comunicação com os parceiros, né, para poder fazer esse movimento. Então, as principais peças são, assim, gestor e avaliador, que trabalhando em conjunto conseguem desenvolver o trabalho, mas sem esquecer também de envolver as outras pessoas nesse processo. Eu queria fazer 2 comentários, assim. O primeiro é com a frase que a Ana falou, né? Fiz o curso, eu não faria sozinho a avaliação, mas se eu não tivesse feito o curso, eu não teria contribuído também. E isso eu achei muito legal. Por quê? Eu já fiz outros trabalhos com as pessoas que não tinham nem ideia do que era metodologia. A metodologia diferente que eu estava utilizando, não era a mesma. Mas não tinha nem ideia do que era metodologia. E aí o que acontece? Eu senti uma dificuldade enorme em tentar explicar o que eu estava fazendo. E aí na hora que eu fui mostrar a metodologia, mostrar alguns resultados, alguns detalhes, os caras, não, pula isso que eu não quero saber. E é um negócio tão importante que eu fiquei assim, meio chateado, sabe? Mas assim, era legal os caras saberem. E com a Ana foi diferente, assim. Né? Tipo, a gente conseguia conversar e foi muito legal que a gente conversava de igual para igual, sabe o negócio de tratamento, tal, não sei o que, as variáveis, não sei o que. Então, o curso, né, possibilitou muito a interação e possibilitou conversar das coisas técnicas também, né? Então, Ana, eu preciso disso, e ela entendia perfeitamente. Isso foi muito legal. Então, se ela não tivesse feito o curso, a gente conseguiria fazer a avaliação? Conseguiria, mas teria sido muito mais difícil o diálogo, tá? Talvez ela não entenderia o que a gente estaria resolvendo, os problemas estariam sendo resolvidos. Nós aqui, nós gostaríamos de tocar em cada ponto desses que estão distribuídos aí para vocês nas 3 praças. Só que é impossível para a gente, são muitos pontos e o tempo é curto. Eu queria só elencar algumas coisas, que aí eu acho que fica meio claro, assim. Nessa avaliação do Ideias Incontidas, aí obviamente com o recorte específico que eu estou fazendo, tiveram alguns atores, né? E aí se eu esqueci de algum, você me lembra. Okay. A gente teve o avaliador, que sou eu, a gestora, que é a Ana, o Encantar, ok? Então, avaliador, gestor, o Encantar, que é a instituição, onde que a Ana trabalha, onde Ideias Incontidas é desenvolvido, o governo e o financiador, ok? Então, nós tivemos esses 5 pontos, né? Qual que é o papel de cada um, a grosso modo? Gestor e Ana, assim, a gestor é a mesma pessoa, na verdade, né? Eu e a Ana, né, o avaliador e o gestor, eles tocaram em todos os pontos, tá? Então não teve um ponto único, assim, que foi só a Ana ou se foi somente eu,
né? Obviamente, assim, a escrita do relatório foi por minha conta, porque realmente era função minha. Mas fora a escrita de relatório, todos os pontos, planejamento, seleção de amostras, seleção de variáveis, tudo que vocês imaginarem foi feito em conjunto, tá? Então sempre foi pedida a opinião da Ana, até mesmo porque é ela que conhece do projeto e ela que saberia resolver os maiores problemas, ok? Então foi tudo feito em conjunto. A instituição Encantar, e aí se eu estiver pecando em uma coisa você me fala, basicamente a coisa mais importante foi a abertura da instituição, tá? A instituição basicamente abriu as portas para a gente, falou, ó, peguem os arquivos, peguem o que vocês quiserem e também na validação dos resultados, né? Dos resultados não, do desenho de avaliação. Então, assim, não bastava apresentar para a Ana, a instituição teria que saber também do que estava acontecendo. Então, essa abertura de portas e a validação do desenho de avaliação foi muito importante, tá? Não adiantava nada eu fazer avaliação e lá no final a instituição falar assim, isso não me representa. Ia ser muito frustrante, você gastou tempo e dinheiro para uma coisa que não é representável, tá? Por fim, vou falar do cara que financia o projeto, né? Depois eu falo do governo por último. A instituição pública, na verdade. O financiador em si, o papel dele foi um pouco menor, assim, mas ele esteve presente. Sim. Isso é hiper legal também, né? Quando nós fizemos o desenho de avaliação, o cara que financia o projeto, a instituição que financia o projeto, que é uma instituição de fora do Encantar, né? Ela ficou muito interessada, a pessoa, ficou muito interessada na própria avaliação. Inclusive ajudou em alguns pontos, né? Teve alguns pontos que a Ana não pôde ir e o financiador foi. Eu acho que inclusive ela está aqui na sala de São Paulo. Ela está na sala de São Paulo? Eu acho que tá. O financiador? É. Sério? Sério. Olá, financiador. Legal. Não, muito legal, tá vendo? Então, mas é mais uma coisa. Porque é um processo de parceria mesmo, né? Não só de financiamento. Então foi muito bacana isso. Eu achei muito legal também o interesse do próprio financiador. Olha, eu estou colocando dinheiro nisso, né? Eu quero saber para onde que vai o dinheiro que eu estou colocando e quais são os resultados. Então, achei muito legal essa parceria, né? E, por fim, o poder público. Nem sempre o poder público vai estar presente nas avaliações. Nesse caso, esteve presente, né? A gente, acho que discute mais em detalhes, assim, mas mais tarde, né? A gente discute um pouco em detalhes essa história do poder público. Mas, assim, ele acabou tendo um papel relevante, não sei, para o bem ou para o mal, enfim, mas teve um papel razoável na avaliação. A gente discute isso um pouco mais. Mas teve porque ele é stakeholder do projeto. Ele então, é de interesse dele. Exatamente. Então, assim, tem, inclusive, nas atividades, essa formação desse grupo que vai acompanhar o projeto, a avaliação, isso é muito da visão do gestor, porque se você esquece um dos stakeholders, isso lá na frente pode trazer algum problema. A gente teve problema sem esquecer, né? Então, assim, pois é esse planejamento da avaliação, de que se ele é envolvido do projeto, ele tem que estar envolvido na avaliação. Né? A avaliação é uma das dimensões do projeto. Mas a gente conta qual que foi esse probleminha com é bom contar, público, né? A gente conta depois. Vocês precisam saber, né? Na verdade, vocês talvez passem pelas mesmas coisas. Para não passar. Mas assim, qual que é a ideia da Ana que ela está falando aqui, que foi digamos, ele é uma parte interessada. Você está tratando de escola pública, que é municipal ou estadual. O cara tem interesse nisso, tá? Ele quer saber o que acontece com os alunos dele. Querendo ou não, isso afeta o município, né? Ou o estado. Então, realmente, era de interesse dele participar e também resolver alguns problemas que surgiram. Tá? Quer falar mais uma coisa? Não. Bom, acho que agora eles estão cheios de cenas dos próximos capítulos aqui que vocês viram, né? Então, para que a gente possa fazer aí essas cenas dos próximos capítulos, a gente vai fazer um intervalo para que vocês possam também dar uma descansada e a gente retorna em 15 minutinhos, certo? Até daqui a pouco, pessoal.
Olá, pessoal, bem-vindos de volta depois desse intervalo do nosso café. Antes de eu passar a palavra aqui para os nossos convidados, eu quero ver como que está o pessoal de BH. Oi, BH, tudo bem aí? Olha só. Bom, agora vamos dar uma olhadinha como que tá o pessoal lá de Curitiba, ver se voltaram, porque com esse frio, né, gente, dá até preguiça de voltar. Então vamos ver Curitiba como que tá. Ó, Curitiba! Aí depois vem falar só, olha! Foi o lanche! Ó, o lanche fez efeito. Isso é pra tirar que só BH que conta, viu? BH tá ali animado também, mas Curitiba também tá. Teve E pra impacto fechar, positivo. impacto positivo. Eu acho. E pra fechar o nosso giro, vamos dar uma olhadinha aqui em São Paulo, que também tá frio, viu, gente? Oi, pessoal de São Paulo! Animação também. Querendo concorrer com Curitiba, hein? O pessoal tá animado. E já que a gente voltou com animação e estavam aqui, né, antes da gente sair, ficou aquela expectativa de cenas de próximos capítulos, quero perguntar agora pro Alan, que história é essa de governo? O que aconteceu aí que vocês dois ficaram, né, nesse mistério? O que aconteceu? Conta pra gente. Era pra ninguém ir embora. Entendi. Fica aí 5 minutinhos. A gente já vai contar. Não, eu vou contar a história do governo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria só, ali tá com um slide de conclusões, eu queria só fechar o que foi apresentado até aqui, então. Né, a gente tentou avaliar qual que era o impacto do Ideias Incontidas sobre vários indicadores. A gente viu que o Ideias Incontidas, ele tem um impacto positivo para aquelas crianças e adolescentes que participam do projeto social e realmente muda a vida das pessoas. Em que sentido? Ajuda essas pessoas a procurarem outros bens culturais e participar de bens culturais e também desempenho escolar, leitura e literatura, tá? Além disso, ele se mostrou efetivo no retorno econômico, ok? E aí a gente estava contando os aprendizados, etc. E por fim surgiu a história do governo que a Ana está comentando aqui. O que acontece? Olha só. Inicialmente, o que a gente tinha planejado na avaliação? Nós desenhamos a avaliação de impacto, ok? Então eu fiz o desenho juntamente com a Ana do Encantar e aí foi apresentado esse desenho de avaliação no Encantar. O Encantar validou e a gente estava pronto para coletar os dados. Nós tínhamos o dado do grupo de tratamento e faltava o dado do grupo de controle. O que nós fizemos então? Fomos até a escola, né, Ana? E aí nessa história de ir até a escola, nós pedimos a Ana pediu, na verdade, né? Pediu para as escolas atualizarem o cadastro do Encantar com os tratados e pegar os dados do controle, do grupo de controle. E aí o que eram esses dados? Basicamente endereço e telefone. Então a gente chega, imagina, assim, a Ana é conhecida nas escolas, mas do nada a Ana chega lá e fala assim, senhor diretor, você poderia me dar endereço e telefone dos seus alunos? Aí o que acontece? As escolas que já tinham pessoas tratadas, né, eu lembrava muito bem da história do Ideias Incontidas, forneceram alguns dados. Outras escolas já falaram assim, começaram até a fornecer, mas falaram em um certo momento, calma aí, para que você quer isso? Né? E travou todo o processo. Né? Todo o processo ficou parado por causa dessa história, para que você quer isso? Na verdade, assim, até as escolas, por estarem mais próximas do trabalho, elas entendiam o porquê, né? Na verdade, a Secretaria de Educação, que estava um pouco mais distante, é que começou a nos questionar e nos explicou, na verdade, uma limitação jurídica, né? De que a escola não tinha autorização para fornecer os dados. Na verdade, a Secretaria falou com as escolas que não poderia fornecer esses dados e isso deu uma travada de uns 2, 3 meses no trabalho. Aproximadamente isso. Então, assim, na verdade, não foi que as escolas não queriam. Não. A secretaria comunicou com a escola e a escola falou pra gente, não vou te fornecer mais nada. E aí a gente tentou conversar com a secretaria, né? Por que não pode? Até a fundação foi até Uberlândia pra gente poder conversar. E, na verdade, é uma restrição, uma orientação que a secretaria tem da parte jurídica da prefeitura de que poderia ter algum problema judicial, né? Algum pai, que pensa, vai chegar uma outra pessoa, que é uma instituição de pesquisa, na casa de uma pessoa que não participa, não conhece o projeto para fazer uma entrevista. E aí a escola é que forneceu esse endereço, pode gerar um problema judicial para a prefeitura. Então foi por isso que foi barrado, mas a gente encontrou uma solução. Né? Então, o que acontece? Isso foi um problema muito sério, assim, pra gente, né?
poderia ter colocado tudo a perder, na verdade. Porque se a Secretaria de Educação não liberasse os dados e a escola também não autorizasse nossa entrada na própria escola, basicamente não teria avaliação. Exatamente. Né? Então foi um negócio muito sério e não estava previsto. Tá? A gente nunca ia imaginar que ia acontecer isso. Nem eu, nem a Ana, nem Cantar, e muito menos a Fundação Itaú Social também. A Fundação Itaú, todos nós fomos pegos de surpresa. E assim, pensem, algumas pessoas podem pensar, isso é óbvio que ia acontecer. Agora, a gente está numa era da informação, você consegue informação na internet, tranquilamente. Você consegue informação em tudo que é lugar. O IBGE passa na sua residência coletando dados de censo. Quem um dia a gente nunca ia poder imaginar que a Secretaria de Educação ia falar, não vou te fornecer dados. Tá? É uma coisa que eu acho que um lado positivo disso é que a própria Secretaria nos auxiliou na resolução do problema. Entendendo a importância da avaliação, a gente pensou numa estratégia que foi de fazer as entrevistas nas escolas. Foi um pouco difícil, porque lá naquela região, não sei se isso é geral, mas naquela região, os pais praticamente não vão às escolas. Né? Eles têm ou por trabalho, né, trabalham o dia todo, às vezes nem encontra com seu filho, às vezes, né? Mas, ou porque realmente não tem esse hábito, mas a Secretaria se empenhou. A Secretaria convidou as escolas, fez uma reunião dizendo, a gente autoriza, né, que seja feita a pesquisa de campo na escola. E aí nós tivemos um outro trabalho de articulação, né, que em vez de ir nas casas, né, nós montamos um cronograma com as escolas, fizemos uma convocação com os pais. Então, aí a gente percebeu, né, que na verdade não era um impedimento porque não entendia o processo, porque não era parceira do projeto, mas era uma restrição legal, tanto que a própria Secretaria nos ajudou a encontrar a solução. E eu acho que uma aprendizagem que fica disso houve um envolvimento de todos os parceiros em todos os momentos, mas talvez se a gente estivesse envolvidos no desenho da avaliação, né, naquele momento que a gente definiu como é que seria a coleta de dados, talvez a gente teria evitado esse erro, que se alguém da Secretaria estivesse lá, iria falar, não, a gente não pode fornecer. Então, nós não teríamos esse retrabalho. Então, acho que, só que por outro lado também é difícil, né? Um grupo heterogêneo. Como eu falei, o conhecimento de avaliação é específico. Como é que você envolve todo mundo nesse processo? Mas é uma aprendizagem. Como antecipar esses não previstos? Né? Talvez, se a gente tivesse sentado com a Secretaria e explicado, olha, nós vamos coletar assim, eles teriam falado, não, assim não vai poder, e a gente teria pensado na estratégia anterior. Então, teve esses dois lados, né? O lado da aprendizagem e o lado de perceber o envolvimento de todos os atores para conseguir que a avaliação saísse. Isso. Não, eu acho que é isso e a gente conseguiu contornar da melhor maneira possível. O importante é que nós conseguimos finalmente coletar. E essa historinha, explica aquela história dos 2 estágios da amostra. As 2 rodadas da amostra. Né? Então, a primeira rodada foi feita na própria escola, porque a gente não poderia ir na casa das pessoas porque não foi permitido pela Secretaria. A escola não poderia fornecer o endereço, né? Então, o que foi feito? Nós mandamos bilhetes para os pais, convocando eles para a reunião na escola, e além de bilhetes foram realizadas ligações para convocar esses pais. Alguns compareceram e outros não. Na segunda rodada, aí sim nós fomos na residência das pessoas. Porque na residência, o dado estava em poder do encantado, isso, nós da instituição. somos tratados apenas. Só os tratados. Né? Então, nos tratados, nós fomos até a residência e isso facilitou muito. Muito. Né? Facilitou bastante. Então, assim, qual que é a sugestão, se a gente fosse dar alguma sugestão? Verifique a validade da qualidade da informação que vocês têm. Né? Será que você que é o dono do dado, se você for o dono e precisar ir lá, ok, não tem problema nenhum. Agora, se você depender de algum terceiro, a sugestão é tentar conversar com esse terceiro para ver como que vai ser obtido o dado. Tá chegando uma dúvida aqui, ó. Se a turma dos meninos do controle tinham contato com o pessoal do tratamento. Alguns sim. Né? Alguns sim. Isso pode não enviesar os resultados, mas o que acontece? Se tiver contato com o tratamento, o impacto poderia ser menor do que o esperado. Isso pode ter ocorrido sim, mas aí, dado a restrição de base de dados que nós temos, não teria como resolver. Como a gente optou, né, por pegar meninos da mesma escola, provavelmente eles têm contato. Isso ou só na escola, às vezes até são vizinhos, enfim. Isso. E obviamente fugiu do controle. Sim. E obviamente que isso afeta os resultados, a gente admite isso nos relatórios, pode acontecer. Tá? Então, olha só, o que ficou de aprendizagens pra gente, né? Dessa história toda, o que nós aprendemos com essa avaliação, que eu acho que pode ser replicado e repensar várias avaliações aí pra frente. Primeiro, a apropriação do ex-aluno, que é a Ana, né? Assim, ela
Não é porque está na frente dela, não. Eu nem sabia que ele ia falar isso. A Ana foi fantástica, assim, na história de entender a metodologia. E o curso da Fundação, acho que possibilitou muito isso. Não estou puxando o saco nem da Ana, nem da Fundação também, nem da Fundação Itaú. Mas a conversa entre nós dois fluiu perfeitamente, tá? E eu, sendo bem sincero, não esperava de fluir tão bem. Então, todos os problemas que surgiram, coisas que eu queria conversar, e eu poderia conversar até coisas um pouco mais técnicas, assim, por exemplo, o processo de seleção do indivíduo importa. Então, ela deu várias dicas dessa coisa e ela entendia bem do que eu estava falando. Então, essa parceria, né, e a abertura, né, se eu precisasse ligar para ela, eu ligava, se ela precisasse ligar para mim, ela me ligava também, contava os problemas, etc. Então, resolvia muitos itens da própria avaliação. Então, esse processo de parceria entre avaliador e gestor é de suma importância, tá? Eu acredito, eu acho que a Ana talvez acredite também, não sei, se não tiver esse processo de parceria, a avaliação acho que talvez não saia tão perfeitinha assim, né? Liberdade e cooperação da ONG, eu já tinha comentado um pouco isso antes. Eu lembro até hoje, achei muito legal, assim, que o dia que eu fui apresentar o desenho de avaliação lá no Encantar, eu tava morrendo de medo, assim, né? Tipo, apresentar a Ana nem sabe disso. Não. Tipo, apresentar uma monografia, assim, porque eles conhecem a ONG e o projeto mais do que eu, né? Eu falei, se eu falar alguma bobagem, o cara fala, sai daqui agora. Não imagina? Então eu ia colocar tudo a perder. Aí eu falei, bom, vou lá da melhor maneira possível, vou com o coração aberto. Se tiver algum erro, eles vão me indicar e eu vou corrigir, não tem problema nenhum. E na hora que eu comecei a apresentar, eu não lembro se foi o Querubim, que é o presidente da ONG, ou outra pessoa, falou assim, nossa, você estudou mesmo, né? Essa parte de detalhes, assim, que eu nunca ia imaginar e tal. E foi hiper importante, assim, esse processo. Então, essa coisa do avaliador estudar a ONG, eu não estudei só o Ideias Incontidas, eu estudei o que a ONG faz, tá? Isso possibilitou maior diálogo, as pessoas abriram as portas, não, é um negócio sério que eles estão fazendo, eles não estão brincando, eles não estão querendo só ver um pequeno detalhe, é um negócio maior que possibilita mostrar bons resultados ou não também para o projeto. Então essa abertura de portas da ONG, eu poderia conversar com qualquer pessoa, às vezes que eu fui em Uberlândia, eu fui muito bem recebido, tanto como pelo presidente quanto para a Ana, e eles disponibilizaram tempo para poder fazer isso, foi de suma importância. Então, não só o gestor, mas a própria instituição tem que querer também, né? Tanto a gestora quanto a ONG e o financiador, nesse caso, eu não sei se o financiador vai estar presente sempre, mas nesse caso o financiador estava e todos queriam e foi um conjunto. Então, essa abertura de portas foi muito importante. Outra coisa que ficou de aprendizado para mim, para mim foi a atualização do cadastro da ONG e das escolas, tá? A Ana sabe disso, eu sempre falei isso com ela, o cadastro estava desatualizado. Isso complicou um pouco a vida da gente. E é normal, tá? Acho que várias instituições vão ter cadastros desatualizados, nem sempre vai estar da melhor maneira possível, e vai caber a gente tentar contornar o processo. Nesse caso específico, nós tínhamos como recorrer à escola, né? Agora imagina, por exemplo, sei lá, um projeto social de inserção no mercado de trabalho. O cara faz o curso e vai embora. Você vai recorrer a quem? Né? Você não tem ninguém, você não tem escola para recorrer ao dado desse cara. Então, se você não atualiza o cadastro, acabou. Você perdeu o cara e não tem avaliação. Então, pense nisso, né? Nesse caso, nós tínhamos as escolas e foi razoável. E se não tivesse, como é que a gente ia fazer? A gente não teria avaliação, então tem que tomar bastante cuidado com isso. E não só o cadastro da ONG estava desatualizado, mas o da escola também. Nós ficamos hiper surpresos, né? Nós tivemos que ir na escola coletar dado de frequência, nota, entre outras coisas. E aí nós chegamos na escola, tinha escola que não sabia onde que estava o histórico escolar do aluno, né? E aí foi engraçado. A gente chegava assim, uai, esse aluno participou? Ele estuda aqui? Como ele estuda aqui? Não, a gente tem essa informação. Aí eles verificavam em algum lugar e falavam, realmente estuda, mas a gente não sabe onde é que está o histórico dele. Ou estudou, né? Aí a gente ia vasculhar, né? Aí nós fomos, como se a gente fosse secretário da escola, né? A gente era tipo do administrativo da escola. Então nós vasculhamos todos os arquivos, foi muito trabalhoso, assim. Né? Foi um trabalho de um dia inteiro. 2 dias, na verdade. 2 dias que eu tive que dormir em Uberlândia. Foi. Né? Então foi um trabalho de 2 dias, vasculhando arquivo de escola, etc. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então foi uma experiência, assim, foi enriquecedora para saber quais são os problemas. E alguém poderia perguntar, mas você poderia ter pedido o secretário para fazer isso, ou o diretor da escola, ou o professor. Nós pedimos. Só que qual que é o problema disso? Cada escola armazena o dado de um jeito e a informação não é a mesma da outra
E quando é a mesma, o conjunto de informação é muito grande. Então eles não sabiam o que coletar. E só mais um adendo também, que a gente tem um contato dentro de cada escola, que não necessariamente é o secretário da escola. Então, cada pessoa passou essa demanda de um jeito também para a sua escola. Então, a gente recebeu, sim, alguns dados, mas não foram todos. E aí, no final das contas, a gente resolveu ir na escola buscar, né? Porque a gente tinha conhecimento para que ia servir o dado, fomos super bem recebidos. Foi, né? não, foi o pessoal bem. ajudou muito a gente, mas por conta dessas diferenças, né? Teve escola que mandou planilha completa, teve escola que não mandou, teve escola que... Eles falaram, não, então vamos nas escolas, vamos recolher os dados. E, por exemplo, a qualidade do dado importa muito para a gente. Então, tinha escola que mandou, por exemplo, a frequência, né? Assim, a percentual de frequência do aluno, horas de frequência, né? Isso. Outras escolas mandaram as faltas. E outras mandaram, assim, frequência de português, frequência de matemática, frequência total, eles não sabiam o que mandar. Por mais que tivesse sido orientado, né? Foi orientado, mas eles tinham dúvidas ainda, o que é normal. É questão de envolver muita gente, né? Sim. Por isso que o gestor tem que estar ali rotineiramente acompanhando. Então, assim, uma coisa é você fazer um download do site do INEP e usar as notas, tá? Outra coisa são dados primários. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso e ter atenção, uma atenção muito delicada, tá? O time é diferente entre os agentes, né? O tempo ali é diferente. A gente está acostumado, eu, por exemplo, eu estou acostumado a fazer um negócio mais dinâmico, assim, não, você vai lá, lê, faz o download, estima, escreve e acabou. Ok? É um negócio mais dinâmico. E cada um tem um tempo diferente de fazer as coisas. Então, assim, não adianta eu querer pedir uma coisa para a Ana e falar, ó, daqui 5 minutos eu vou ligar para ver se você conseguiu. Não ia adiantar, porque ela tem outras coisas para fazer. E a mesma coisa a escola, o diretor, a Secretaria de Educação e a instituição, tá? Então, o tempo é diferente de cada um. Então, tem que pensar nisso ao longo da avaliação, tá? E aí isso acaba atrasando um pouco as demandas e os resultados também, né? E, por fim, o setor público, privado, entre outros, que a gente já comentou, que é a escola da Secretaria de Educação, né? Envolver outros agentes, quando necessário, é importante, assim, é importante envolver outros agentes quando necessário e conversar com esses agentes. Todos têm que estar muito claros, o papel de cada um tem que estar bem claro, tá? Bem definido. Se esse papel não estiver bem definido, talvez a avaliação não seja possível executar. Né? Quer comentar alguma coisa? Comentar do próximo. Então vamos lá. Do próximo. Aí, o próximo slide agora, então, isso foi a minha visão, que é uma visão um pouco mais técnica em relação à de estimação. Aí vem a visão da Ana como gestora, e a gente confronta as duas coisas depois. Exatamente. Então, o primeiro ponto tem a ver com as questões que o Alan comentou de metodologia, né? Que é muito importante para aprofundar tudo que eu tinha aprendido no curso. Então, participar desse processo foi muito importante para isso. Por mais que a gente faça um trabalho de conclusão de curso, eu não sei se ainda faz, mas quando eu fiz o curso em 2012 tinha, você estar ali com o avaliador do seu lado fazendo, ajuda muito a apropriar daqueles conhecimentos. Foi importante também, para além da avaliação, né? Para poder perceber, ter outras percepções contra a gestão do projeto. Essa questão dos dados, né? De perceber, a gente tinha essa intuição, mas perceber na prática o quanto nossos dados eram precários, a gente precisa avançar nesse aspecto. E essa questão das parcerias, né? Como que funciona a parceria, como que cada escola percebe o projeto. A avaliação ajudou nisso também. Por isso que eu digo que a avaliação é um instrumento de gestão, né? A necessidade de aprimoramento do cadastro dos alunos, né? Que tem a ver com o sistema, então toda uma inteligência que nós temos que desenvolver nesse sentido. A formação de grupo de controle, né? Que parece ser simples, mas na prática a gente percebeu, por exemplo, que a gente comentou que nós tínhamos pensado em 2 grupos de controle, né? De controle de alunos das mesmas escolas dos tratados e de uma escola que não tinha aluno tratado. Mas aí a gente descobriu nas pesquisas de campo que nós éramos parceiros de uma outra ONG cujos alunos estudavam nessa escola. Então, foi uma coisa não prevista também. O dispêndio de tempo é muito grande, né? Assim, falando do ponto de vista do gestor, para os ex-alunos que são gestores também, ex-alunos, a gente precisa planejar bastante, assim, saber que ao entrar num trabalho desse, você vai precisar mesmo ter tempo para resolver tanto as questões operacionais, né, no caso que eu estava comentando, as escolas mandavam dados, aí eu tinha que devolver a planilha que está errada, que não sei o quê, liga na outra escola para poder agendar a entrevista. Então, essas questões e os problemas não previstos.
Então, o nosso planejamento estava redondinho, tinha um cronograma, e a gente atrasou vários momentos por isso. Então, o gestor ele precisa saber que, além de tudo que ele faz no dia a dia, esse processo vai demandar tempo. E por isso a organização ela tem que estar envolvida, tem que saber, né, tem que ser uma aposta coletiva, e isso tem que ser planejado dentro das suas atividades, porque senão uma hora vai travar o processo. Essa questão da heterogeneidade do grupo envolvido, né, então, por mais que a gente tem vários stakeholders, né, no projeto, e eles têm que ser envolvidos na avaliação, a gente precisa, sim, encontrar uma forma de tratar de um assunto que é tão específico num grupo que é tão heterogêneo, né? Então, foi um aprendizado e foi um desafio constante. E, por fim, eu costumo brincar que os problemas da avaliação eles não são da avaliação, eles são de outras ordens, né? E isso ficou muito claro nesse processo. Então, várias questões do contexto externo interferiram no andamento da avaliação. Então, às vezes o Alan era cobrado, eu era cobrada do cronograma, mas porque outras dimensões foram interferindo. E aí eu acho que o mais importante, a dica que fica, é como a gente tentar reduzir os riscos, tentar reduzir os não previstos. E isso se dá com um planejamento bem feito, não que a gente não tenha feito. Mas, assim, de gestor para gestor, o que fica é isso. O planejamento e o acompanhamento, eles são muito importantes. E aí a gente tentar envolver, mesmo sendo um grupo heterogêneo, todos os atores para evitar esses problemas não previstos, que eles é que vão dispor mais tempo, né? Podem atrasar o cronograma, pode dar dor de cabeça, ter que ligar de madrugada, enfim. Então, só queria fazer um comentário sobre essa história do cronograma, né? Só para vocês terem uma ideia, alguém pode perguntar por quanto tempo que durou a avaliação, o que era planejado inicialmente. Só para vocês terem uma ideia, o edital selecionou o Encantar em 2012. Foi, no né? final de 2012. Final de 2012. O que estava previsto para avaliação? O desenho ia acontecer início de 2013 e os resultados finais seriam entregues em dezembro de 2013. Setembro. Setembro, o primeiro né? cronograma foi setembro. Setembro de 2013. Então, assim, não ia chegar nem a 9 meses, né? 9 meses de avaliação total. Nós entregamos o relatório final tem um mês, não é isso? É isso. Aproximadamente um mês, né? Então, foi mais de um ano de avaliação. O porquê desse atraso? Basicamente, atraso devido a essas burocracias e coleta de dados. O contexto, tá? né? Foi todo esse contexto exatamente. de problemas que nós contamos. A metodologia, ela é muito fechadinha, né? Mas a gente não pode esquecer que existe um contexto, né, que influencia muito. Então, não foi porque a gente trabalhou pouco, nem que a gente estava lerdo com o cronograma, mas é porque realmente outras influências, e aí eu acho que isso o gestor precisa tentar prever. Né? Por mais que não dá para prever tudo. É isso que eu ia falar. O que aconteceu não foi previsto. A Exatamente. verdade foi essa, entendeu? Se a gente tivesse previsto isso tudo, obviamente que a gente teria talvez tomado alguma outra decisão. Exatamente. Ou não também. Do jeito que foi feito, não tinha como correr para outro lugar. Acho que é essa a importância desse encontro de hoje, né? Até conversando com o pessoal da Fundação, quando a gente estava desenhando isso. Porque o relatório, os resultados, a gente pode ler, a gente pode estudar, mas essa aprendizagem, então assim, o nosso exemplo para servir para os próximos, né? Tentar ao máximo prever essas questões que cada projeto vai ser de uma forma, mas que tendo essa experiência, vocês podem ficar ter menos problemas que a gente teve. Isso. Eu acho que é isso. A gente recebeu durante esse período algumas perguntas, algumas dúvidas, alguns questionamentos relacionados a essas aprendizagens. É por isso que a gente está aqui hoje, né, para fazer esse compartilhamento, essa troca de experiências. O Alan anotou aqui algumas perguntas e aí a gente vai passar um pouquinho por esses questionamentos. A gente não vai conseguir passar por todos, né, mas o Alan vai aqui dar um posicionamento. Então, vamos lá. A gente vai tentar responder algumas perguntas que apareceram. Depois vocês podem entrar em contato com o pessoal que está aí com vocês. Eles podem passar o nosso contato. Isso. E, além de tudo, a avaliação completa vai estar daqui a poucos meses, né, ou dias talvez, no site da Fundação Itaú e na rede de avaliação da Fundação Itaú Social. Vocês podem entrar lá e fazer download, tá? Primeira, uma pergunta que surgiu aqui, depois de quanto tempo que foi medido o impacto? Acho que a Ana é a melhor pessoa para falar, porque, na verdade, o que aconteceu? Inicialmente, acho que eu falo que a Ana é a melhor pessoa para falar e eu falo, né? Tá gostando. Inicialmente, o que acontece? Nós íamos avaliar o impacto nas pessoas que participaram de Ideias Incontidas em 2012. Isso, né? que a gente estava fazendo o processo em 2013. Isso. Só o que aconteceu, na hora de entrevistar as pessoas, a amostra estava ficando muito pequena.
Então, nós pegamos um pedaço de pessoas de 2012, que participaram em 2012, e um pedaço de 2013. Esse foi um ponto positivo de ter entrada do cronograma, né? Porque a gente conseguiu Pegar entrevistar as pessoas de 2013 que não seriam. E aí a amostra teria sido menor, né? Prejudicando os resultados. Então, o que acontece? Perguntou quanto tempo depois que foi medido o impacto, né? Ora, basicamente 1 ano de participação, a grosso modo. Então, o cara que participou durante 2012 todo, nós coletamos o dado dele em 2013, tá? E outras pessoas que entraram em 2013, sei lá, 6 meses de participação, né? Pelo menos 6 meses de participação. Então, 1 ano, um espaço de 6 curto, meses né? a 1 ano de participação. Um espaço curto depois para poder medir o impacto, né? E até no relatório a gente aponta isso, que seria interessante daqui uns 4, 5 anos fazer outras avaliações. Outra pergunta que surgiu é se o Encantar tinha alguma parceria para o projeto. Eu acho que a gente foi falando disso ao longo da história aí, mas basicamente a gente tinha uma parceria que, nesse caso, né, desse projeto, o financiador é, na verdade, um parceiro, que é o Instituto Algar, que eu citei no começo, e também as escolas públicas, a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino. Com ele sendo parceiro, a gente já teve algumas dificuldades, sem a parceria seria inviável, né? Beleza. O que mais que nós temos aqui? Acho que tem a questão dos desafios, né? Acho que isso a gente já passou, mas a gente recebeu mais algumas perguntas também, né, no monitor, e também a gente tem algumas que o pessoal deu uma sintetizada aí nas dúvidas. O que você tem de comentários finais, de desafio para falar com o pessoal que está lá em BH, Curitiba, e o pessoal que está aqui em São Paulo? Então, deixa eu só responder perguntar sobre a periodicidade da pesquisa, tá? Quanto tempo que tem essa periodicidade? Não tem uma regra geral, ok? Dado que você fez a primeira vez, fica a seu critério de repetir a pesquisa ou não. Você só tem que dar um tempo para a intervenção fazer impacto, tá? E de cada projeto vai ser diferente, não existe uma regra única, né? Então, nesse caso aí, foi de 6 meses a 1 ano, mas poderia ter sido um intervalo maior. E após a primeira vez, se você desejar, você pode fazer de novo, mas já foi meio que provado que existe impacto e o projeto é razoável, né? O que fica de aprendizado, então, que a Ana estava comentando? A Ana Brusque. Tem 2 Anas, né? Melhor. O que a Ana Brusque estava falando, então? Eu acho que o aprendizado geral é a história da parceria, assim, das dificuldades que nós tivemos, né? Porque a metodologia em si, você aprende a metodologia e aplica. Então, não tem muita coisa assim com relação à metodologia. Mas como contornar esses problemas e se esses problemas podem validar ou não o impacto, né? Então, isso é hiper importante. Por exemplo, a seleção, surgiu uma pergunta, a seleção das pessoas pelo diretor da escola afetaria os resultados? Claramente afetaria. Então, isso é muito preocupante. Se ele fez uma opção de pegar os melhores alunos, os resultados mudariam drasticamente, tá? Isso tudo foi citado no relatório, né? Aqui a gente não pôde apresentar tudo, tal, mas eu sugiro dar uma olhada depois. Mas essas coisas ficaram de aprendizado para a gente. Então, importância de parcerias, verificar a base de dados, atualização de cadastro, papel de cada ator, né? Aí, o compartilhamento de ideia entre os agentes. Isso é hiper importante, eu acho que fez a diferença. Eu acho que uma coisa importante de comentar também é que esse assunto da avaliação é muito angustiante, né? Porque a gente está buscando respostas, acho que é por isso que tem cursos como esse, tem programas de instituições focadas nisso. E uma coisa que é importante a gente falar, porque tem a ver com a realidade das instituições, é que é um processo que demanda tempo e demandando tempo demanda investimento, né? Então, por mais que as instituições tenham esse desejo, se não houver essa possibilidade de tempo e investimento, né? Por exemplo, a gente não conseguiria ter, a instituição Encantar conseguiria ter o Alan avaliando o projeto se não fosse pela fundação. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Da gente pensar que se a avaliação é uma dimensão importante, ela precisa ter gente com tempo, gente preparada, né? E investimento para poder se efetivar. Porque o que que geralmente acontece? A instituição ela quer tanto fazer a ação social que ela gasta seu tempo fazendo aquilo. E aí, às vezes, você tem uma pessoa na instituição pensando em avaliação. Isso dificulta mais ainda um processo que já é muito específico, que já é trabalhoso, que demanda conhecimentos de outras áreas. Então, essa questão do investimento é algo que a gente parar, pensar, planejar, para não ter ilusão de que a avaliação ela vai acontecer, né, como um passo de mágica. Não, ela precisa de conhecimento, de tempo e de investimento.
Por fim, eu queria só fazer um último comentário. Não desanime com as dificuldades, sabe? Eu acho que qualquer projeto social, qualquer empreendimento que você faça, não precisa ser nem avaliação. Se você vai abrir um novo negócio, se você for fazer qualquer coisa, uma pesquisa nova na área acadêmica, você vai encontrar dificuldades, né? Vai caber do próprio avaliador e do gestor saber superar as dificuldades. Exatamente. Eu lembro até hoje, eu ligava para a Ana, nossa, não é possível que deu problema de novo. Eu também ficava, só que eu não podia contar para a Ana, né? Eu não poderia contar para a Ana e falar assim, Ana, eu tô chateado, eu não sei o que eu faço mais com essa história e tal. Eu falei, não, deu problema. Aí eu sentava lá em casa e pensava, nossa, como que eu resolvo isso e tal? A gente encontrava uma solução em conjunto, tá? Então, assim, vai encontrar problemas. E detalhe, para o próprio... a gente está falando instituição, a ONG, mas o próprio avaliador é diferente também. Eu não sei quem que já foi a campo, é muito diferente, tá? Uma coisa é você fazer usando base de dados do IBGE, a PNAD, o Censo, etc. A outra coisa não é igual ao livro de literatura, ok? Você não vai encontrar as mesmas coisas que existem no livro de literatura. O próprio Paulo Januzzi fala, né? Ele chega a falar que